Irmãos, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em 1 Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11. Estamos encerrando a carta. E para a gente lembrar um pouquinho, de onde nós estamos, como temos falado sempre, essa epístola, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, na década de 60 da era cristã, estando ele em Roma, escrevendo ela para os irmãos que naquele momento estavam vivendo na Ásia Menor, região onde hoje fica a Turquia. Irmãos esses, alguns pagãos, outros judeus, antigamente eram judeus, todos convertidos, recém-convertidos, mas todos ali, em sua maior parte, sendo perseguidos por conta da sua conversão, por causa do Evangelho. Então ele escreve essa carta para admoestar, para ajudar, para consolar e também para exortar naquilo que precisava ser exortado. Essa é a finalidade dessa carta. E para a gente só lembrar mais ou menos onde nós estamos no capítulo 5, onde ele já entra nas considerações finais. Ele inicia esse capítulo dando uma palavra primeiro para os presbíteros da igreja, para os pastores da igreja. Depois ele vai se dirigir a toda a igreja, exortando a todos a serem humildes. Então ele faz ali uma exortação, primeiramente à humildade. Nós deveríamos nos humilhar diante do Senhor. É um chamado dele para nós, e uma das formas que nós nos humilharíamos diante de Deus, que nós nos humilhamos diante de Deus, é quando nós lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades. Isso é uma forma de humilhação. Eu confio que Deus vai tratar e Deus vai cuidar das minhas lutas e das minhas dificuldades, das minhas ansiedades. Depois ele vai fazer mais um alerta. Ele vai nos alertar para que nós sejamos sóbrios, para que nós estejamos atentos, para que nós estivéssemos vigilantes. Por quê? Porque há um inimigo, um adversário ao nosso derredor, que é o diabo. E o desejo dele é nos devorar, mas se nós permanecermos firmes, ele vai fugir de nós. Então ele faz essa exortação à humildade, uma exortação à vigilância. E agora, concluindo a carta, ele prossegue então com esses dois versos, 10 e 11, que nós vamos ler agora. Vocês podem perceber que é um fechamento. Depois ele vai partir para as saudações finais, que é o que a gente vai ver no último sermão sobre a primeira epístola de Pedro. Então, quero que vocês acompanhem comigo na tua Bíblia. O texto diz: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E hoje nós vamos falar, esse é o tema que eu coloquei, o verdadeiro desenvolvimento pessoal. Por que o verdadeiro desenvolvimento pessoal? Porque se você abre o seu Instagram, se você acompanha qualquer rede social, você vai ver uma profusão de gente vendendo cursos ou querendo te ensinar a se dar bem na vida, de alguma forma. É coach para tudo, para qualquer coisa existe alguém para te ensinar como ser um vencedor naquela determinada área, querendo te vender alguma coisa. Eles prometem desenvolvimento pessoal. Você vai crescer, você vai ficar mais rico, você vai ficar mais chique, com uma etiqueta melhor, você vai saber fazer uma coisa melhor assim ou assado, e eles te oferecem muitas coisas. Elas podem ser verdades, elas podem ser mentiras, eles podem ser charlatões ou não. Tristemente, isso acontece dentro da igreja. Existem muitas pessoas, muitos pastores que se levantam oferecendo muito mais uma autoajuda do que um verdadeiro consolo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que aponta para a eternidade, mas um consolo que está só aqui nesse mundo. Então, o que eu queria com vocês hoje é entender, diante desse texto que nós lemos, o que é o verdadeiro desenvolvimento que se espera de nós. E aí a gente vai tentar responder essas perguntas aqui. Quem produz esse desenvolvimento? Porque, como Augusto leu, se espera de um cristão que haja desenvolvimento. Se espera de um cristão que, conforme ele creu no Evangelho, no momento que ele creu, que ele foi regenerado, justificado, até o dia que o Senhor voltar, ou que ele morrer, que tenha havido um processo aí de santificação em que ele se desenvolva, ele seja feito mais maduro. Espera-se isso de nós.
Isso é algo que nós precisamos olhar para nós. Então, não é que a gente acha bonito ficar estagnado. Pelo contrário, a palavra nos ensina que nós devemos estar nos desenvolvendo. Esse é o padrão normal de uma vida cristã. Então, a gente vai querer entender o quê? Quem produz esse desenvolvimento? Qual é a finalidade desse desenvolvimento? Como que ele se dá? E qual que é o resultado disso? Tá bom? Esses vão ser os 4 pontos que nós vamos seguir hoje. Primeiro, quem produz esse desenvolvimento? Então, no fim da carta, como a gente já estava lendo, né, Pedro já havia exortado os irmãos a serem humildes, né, e serem sóbrios e vigilantes. O verso 9, não sei se vocês vão se lembrar, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada lá. Quando ele termina de falar da questão do diabo, ele vai fazer uma lembrança. Ele vai dizer assim, ó, irmãos, os irmãos de vocês por todo o mundo também estão passando pelas mesmas lutas que vocês. É interessante que a gente, olhando para isso, quase 2000 anos depois, lá ele estava falando de forma geográfica, né? Ó, eu estou falando de Roma para vocês que estão na Ásia Menor e eu posso dizer que aqui eu escuto de todo mundo, está todo mundo sofrendo. Todo mundo passa por perseguição. E a gente, 2000 anos depois, podemos olhar e falar, aqui também. Né? Não é só geograficamente, mas é no tempo e na história. Então ele faz essa lembrança, que toda a irmandade dos crentes por todo mundo passavam também por lutas e tribulações. O verso 10, ele conclui a admoestação do apóstolo, trazendo então agora a consequência da obediência a essas orientações na vida dos crentes. Se você efetivamente olhar para essas orientações que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá, de sermos sóbrios, de sermos vigilantes, de sermos humildes, de lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, naturalmente você vai crescer no Senhor. Naturalmente, você vai ser feito mais e mais parecido com Jesus Cristo, que essa é a finalidade para a qual nós somos salvos. O processo de santificação é o quê? Deus operando em nós por meio do Espírito Santo, fazendo com que cada vez mais nós nos tornemos parecidos com o Senhor. Como eu disse, isso é totalmente diferente daquilo que os coaches do mundo vão ensinar. Porque o foco deles está onde? Aqui e agora. Dinheiro, fama, sucesso, poder, seja lá o que for, é para agora, é para já, é para você já ver os resultados a partir de agora. Quando a gente olha para as coisas do Senhor, a gente vai poder perceber que a finalidade aqui é muito maior. Ela alcança resultados que não vão ser sentidos somente aqui, eles também serão sentidos aqui. Vai haver resultados na sua vida hoje, aqui e agora, mas ele não está apontando para agora, ele está apontando para a eternidade, com efeitos agora. É interessante, eu estava pesquisando, né? Pesquisando para fazer, eu vou pesquisar e vou ver, né, o que esse pessoal fala. Né? Eu peguei algumas frases aqui. Ó, confie em você mesmo, valorize-se e não aceite migalhas. Você merece tudo o que há de melhor nesse mundo. Isso aqui são todos jargões de coaches, alguns até que se dizem cristãos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, será que é assim que a gente vê a palavra nos tratando, o Senhor nos tratando, o Espírito Santo nos tratando? Danilo, não aceite migalhas, você é um vencedor, você é um campeão, você merece tudo. Quando eu vejo a palavra, a forma como eu sou confrontado como um pecador é bem diferente. O meu chamado é o quê? Humilhe-se. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus para que um dia você venha a ser exaltado. É totalmente diferente isso, irmãos. E a gente tem que tomar cuidado porque todos nós aqui estamos sujeitos a essa realidade. A gente está vendo isso e possivelmente nós estamos sendo atraídos de alguma forma também para isso. E muitas vezes nós pensamos como o mundo pensa. E infelizmente nós vamos ser levados pelo mundo. Essa correnteza é muito forte. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, as grandes diferenças entre o desenvolvimento pessoal do mundo e o desenvolvimento pessoal de Deus, e a gente vai tratar delas. A primeira grande diferença é essa, quem produz o desenvolvimento. Segundo o mundo, a força está em quem, que eu acabei de ler? Em você. Você é o campeão, você é o poderoso, né? Você que tem que desclicar alguma coisa na sua mente, e quando você fizer isso, você vai descobrir poderes sobrenaturais quase na sua mente, né? Na sua capacidade, na sua força de vontade, e tudo isso vai te levar a uma vitória. Segundo o desenvolvimento do mundo é isso, basicamente é isso que ele vai dizer. E Pedro acreditava nisso. Pedro acreditava. Vocês se lembram? Um dia, quando Jesus disse, todos vocês vão me trair, o que Pedro disse? Eu não.
esses fracotes aí, esse povo sem fé, eles vão cair, Senhor, eles vão te entregar, eles vão te trair. Mas eu, está lá em Mateus 26, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro era muito confiante na sua força e no seu poder. A gente sabe o que aconteceu, ele falhou miseravelmente. Ele não só fugiu, ele rejeitou a Cristo. Não uma vez, por 3 vezes. E assim, não estava longe, ele estava vendo a Cristo lá. Tanto que a gente sabe o que aconteceu. Ele chorou amargamente por isso. Ele foi, de fato, ele foi tratado nessa falsa, esse falso senso de capacidade que ele achava que ele tinha. O Senhor mostrou para ele que ele não tinha. Que ele não tinha força nele mesmo. Pedro acreditava. Possivelmente ele seria um cara que teria curso de coach. Ele compraria esses cursos antes do Senhor tratá-lo. Eu consigo, Senhor. Todo mundo não vai conseguir, mas eu vou conseguir. E ele não conseguiu. Ele não pôde. Ele falhou. E ele sofreu as consequências disso. Ele foi disciplinado pelo Senhor, mas o Senhor, um bom pai que é, o restaurou. E agora, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele vai dizer? Não é ele que é forte. Todos vão, eu não vou. Não, agora ele reconhece. O Deus de toda graça, não eu, não Pedro. Quem é Pedro? Pedro, quando tentou, falhou. O Deus de toda graça, ele mesmo, o Deus de toda graça, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, quem opera esse desenvolvimento pessoal? Somos nós? É óbvio que vai haver uma resposta a nós. Mas quem opera a fonte da energia é o Senhor. É Ele quem faz isso. O Deus de toda graça, Ele vos há de aperfeiçoar. É isso que Pedro aprendeu. Quem promove, então, toda essa mudança necessária para sermos feitos cada dia mais parecidos com Cristo, esse processo de santificação, é o próprio Deus. E aí, sobra glória para mim e para você? Sobra motivo para você achar que você é melhor do que outra pessoa? Que, eu já li 3 livros, ele só leu 1 ou não leu nenhum, eu sou melhor que ele. Olha como eu sou superior, como a minha fé é maior, mais vistosa, mais bonita. Sobra algum espaço para algum tipo de autoglorificação quando nós reconhecemos que se você tem algo de bom em você, se algum desenvolvimento está acontecendo na sua vida, espiritualmente falando, quem operou isso foi o próprio Deus? Sobra, irmãos? Não, por isso que não é difícil obedecer, quando nós estamos em Cristo, devidamente em Cristo, não é difícil obedecer a ordem do verso 6 e 7. Humilhem-se. Sejam humildes. Um cristão orgulhoso é um contrassenso. Um cristão orgulhoso é algo que não é como se fosse, é quase que é uma contradição em termos. Um cristão, o que significa ser um cristão? Significa reconhecer que eu sou um pecador e que Cristo Jesus morreu no meu lugar. E se hoje eu fui salvo, eu que mereci o inferno, se hoje eu fui salvo, se hoje eu não vou para o inferno, eu estou indo em direção ao céu, porque Ele me chamou, Ele me resgatou e Ele me salvou. E Ele me sustenta, e Ele me guarda, e Ele vai me guardar até o último dia. O que sobra para mim? A mim sobra dar graças a Ele, agradecê-lo, a ser grato, verdadeiramente grato, e essa gratidão vai se revelar de uma forma muito evidente, sabe quando? Na sua obediência a Ele. Também num espírito de gratidão. Eu sou grato a Deus, mas a maior gratidão que você pode oferecer a Deus é obedecendo a Ele, obedecer os seus mandamentos, obedecer aquilo tudo que Ele ensinou. Então esse é o nosso lugar diante disso. Devemos ao Deus de toda glória a nosso crescimento. É a Ele. E aí, com isso, eu queria fazer 2 aplicações. A primeira, eu já acabei de falar. Seja humilde. Seja humilde. Você se diz cristão? Aprenda. Todo cristão deve exercitar a humildade, deve ser conhecido por ser uma pessoa humilde. O cristão ele deve reconhecer que tudo de bom que ele tem veio do Senhor. Se é o Senhor quem nos capacita, não há lugar para soberba, para o orgulho, para a arrogância, e especialmente quando ela é espiritual. Tem gente que é orgulhoso, arrogante no trabalho, orgulhoso, arrogante na forma de lidar com seus subalternos, nos seus trabalhos, ou em qualquer lugar que vá. Isso tudo já é ruim por si só.
Mas tem muito crente que é orgulhoso e arrogante espiritualmente, que olha de cima para baixo pessoas que às vezes não estão no seu nível. Isso é um problema muito sério, irmão. Onde está vindo a sua espiritualidade que te faz julgar o outro e colocar ele numa posição de inferioridade, desobedecendo exatamente aquilo que o Senhor te ordena fazer? Então, o lugar nosso é o lugar da humildade. Além disso, diante do neófito, quem que é o neófito? É aquela pessoa que está começando a conhecer o Evangelho, aquela pessoa nova na fé. Do neófito, do crente mais fraco, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios, que é aquela pessoa ainda que tem muitas lutas, muitas dificuldades, daquele que não conhece muito de teologia. Quando você olha para uma pessoa dessa, se você se entende como alguém que tem conhecimento, o que a gente deve fazer diante de uma pessoa dessa? Julgá-la? Abusá-la? Falar mal? Dar risada? Tirar sarro? Ou se você se entende como alguém que tem uma capacitação para isso, por que não andar com ela, discipulá-la, ajudá-la, para que ela possa ter uma compreensão um pouco melhor? E ainda assim, irmãos, vamos ser bem sinceros, reconhecendo que, ainda que você saiba muito, você não sabe. Nenhum de nós aqui sabe muita coisa. A gente está todo mundo aqui aprendendo e a gente vai ficar aprendendo até o último dia da nossa vida aqui na Terra. Então, sejamos humildes, especialmente no trato com o nosso irmão. Tenhamos misericórdia e não espírito de julgamento. Eu não vou andar com essa pessoa porque ele não entende isso, ele discorda disso. Não, é você que precisa andar de fato com ele. Às vezes a gente quer andar só com quem pensa igual a gente. Quem pensa igual a gente é quem eu menos preciso andar perto. Porque essa pessoa, pela graça de Deus, já está caminhando no bom caminho. Se você estiver andando no bom caminho, obviamente, né? Mas a gente precisa estar perto daqueles que são mais fracos na fé, ajudar um ao outro. Isso é o papel da igreja. Segundo, aplicação. A gente está falando de ser aperfeiçoado, e quem faz isso é o Senhor. A força é do Senhor. Mas como eu disse, o Senhor ele nos capacita, mas ele nos dá ordens, ele nos dá mandamentos, ele nos orienta como fazê-lo. Você pode rejeitar isso. O Senhor está te capacitando e você simplesmente fala, eu não quero, eu vou ficar aqui sentado em berço esplêndido, no meu sofá, assistindo a minha televisão, e a hora que ele quiser, ele faça tudo sem eu levantar um dedo. Não é assim que ele age. Se ele quiser, ele pode te obrigar a levantar, ele pode, mas ele trata de outra forma. Ele te capacita, ele te chama, ele te dá capacitação, mas espera-se uma resposta sua. Se essa resposta vir, foi ele quem fez ela surgir. Mas você entende que você nunca vai saber o que é isso? Você, agora é Deus falando. Não, agora não é. Não, é Deus que está mandando eu ficar no sofá. Será? Não. Você simplesmente vai e obedece. Você não pensa muito, você obedece. Se a Bíblia diz, vai, faça o bem, faça o bem. Mas eu estou esperando vontade. A ordem é clara. A ordem é clara. Obedeça os mandamentos. Cuide do outro. Ajude. Pastoreia. Seja humilde. Ensine. Evangelize, como a gente tem feito. A ordem é clara. Não, eu vou esperar ter vontade. Você não vai ter vontade. E quando você se levantar da sua cadeira e ir, saiba, foi o Senhor que te capacitou. Mas é assim que Deus trata. Quando a gente busca ser aperfeiçoado no Senhor, Ele vai nos aperfeiçoar, nos capacitando a obedecermos a Ele, obedecendo os mandamentos que Ele mesmo nos dá. Está tudo aqui, irmãos. Você que é um mau marido, você tem alguma coisa que não está na Bíblia que você precisa aprender? Você sabe, está aqui. Esposas, filhos, aqui para os membros da igreja. Eu sou um crente bem meia boca. O que você precisa que não está na palavra que você não saiba? Você sabe. Obedeça. Não fique esperando cair alguma coisa do céu, sinais. Isso é tudo mentira. A palavra é clara. Então você obedece. Você quer ser aperfeiçoado? É o Senhor que vai fazer, a força vai ser dele, mas isso vai acontecer na sua vida no momento em que você obedece aquilo que o próprio Deus te determina que faça na palavra dele, e é isso que vai acontecer. Conviva com seus irmãos, leia a Bíblia, obedeça os mandamentos, fuja do pecado, é isso. Assim você vai ser aperfeiçoado. É assim que o Senhor... Mas, Danilo, de onde você tirou isso? Está na Bíblia. Está escrito aqui já. A gente não está inventando nada. O segundo ponto. Qual é a finalidade desse desenvolvimento? Bom, a gente está fazendo o contraste, né? O desenvolvimento pessoal do mundo visa o quê? Via de regra, sucesso financeiro, poder e glória diante dos homens. Basicamente é isso. Mas a gente sabe que ele pode, inclusive, te levar mesmo a esses lugares altos. Pode sim, eu não estou falando que isso não vai acontecer. Geralmente não acontece, mas às vezes acontece.
Mas no fim a gente sabe também que essa glória ela é temporal. É uma glória diante dos homens e ela tem data para acabar. Dinheiro acaba, bens acabam, e ainda que o dinheiro não acabe e os seus bens não acabem, você acaba, você morre. E acaba tudo. Então, esse é o grande desenvolvimento. Você vai ser levado a juntar, a amontoar, a ficar um pouquinho famoso por um grupo pequeno de pessoas, e depois você vai morrer, e fim. Essa é a finalidade do mundo. Mas a finalidade do processo de desenvolvimento operado pelo Senhor é diferente. Ele não visa simplesmente esse momento que nós estamos aqui. Ele vai gerar efeitos aqui, sim. Se você se desenvolver diante de Deus, sim, você vai ser uma pessoa que vai mudar a sua vida, a forma de você lidar, a forma de você vestir, a forma de você trabalhar, a forma de você amar o seu próximo. Tudo isso vai mudar. Mas o foco não é aqui. O foco é a nossa glorificação. Ora, o Deus de toda a graça, a gente ainda está no verso 10, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. A sua eterna glória. O propósito final de Deus por intermédio de Cristo é o de levar-nos à sua glória eterna, que é a salvação plena que nós vamos experimentar no mundo do porvir. Nós estamos sendo preparados, irmãos, não para alguma coisa que vai acabar, por uma casa que vai cair, ou por uma glória que acaba com o tempo. Nós estamos sendo preparados por Deus, nessa época que nós vivemos aqui, até o dia da nossa morte, para a eternidade, para a glória, quando nós desfrutaremos disso tudo diante de Deus por toda a eternidade. Todo esse tempo é um tempo de preparação para isso. O propósito da nossa vida não se resume a esse mundo caído, esses 80, 90, quiçá 100 anos talvez que a gente possa viver aqui. Não foi para isso simplesmente que nós vivemos. E, tristemente, irmãos, muitas vezes, muitos de nós aqui, a nossa mente pensa simplesmente nesses termos. Nesses termos. E a gente vai ver o que isso vai gerar na nossa vida, caso a gente tenha essa visão equivocada. Se ao invés de estar olhando para a eternidade, a gente está olhando simplesmente para esse tempo. Nós fomos feitos para a eternidade. A palavra de Deus diz que a eternidade foi colocada no nosso coração, mas nós fomos feitos para a eternidade. E somente quando essa verdade se torna clara para nós, é que nós vamos conseguir, e aí a gente vai muito no tópico e no ponto que aqueles irmãos precisavam ouvir. Aqueles irmãos que estavam passando por dores e por sofrimentos e que não tinham nenhuma perspectiva de melhor à frente deles. Não, fique tranquilo, vai dar tudo certo, todo mundo vai virar crente, todo mundo vai amar vocês, todo mundo vai receber vocês nas suas casas, os juízes, os soldados, os romanos, todo mundo vai amar vocês por serem crentes. Isso não ia acontecer, isso não aconteceu. Mas aí a gente vai entender. Por que é tão importante a gente aprender que o nosso chamado é um chamado para glorificação por toda a eternidade? Que nós estamos aqui nesse tempo, mas um dia nós vamos estar diante do Senhor por toda a eternidade. Por que é tão importante? Porque isso vai nos possibilitar a enxergar os sofrimentos desse tempo presente como sendo algo pequeno. Ou algo que, por mais que te traga dor hoje, quando olhado da perspectiva correta, você vai olhar para aquilo e falar assim, não vai ser por tanto tempo assim. Essa dor não vai ser tão profunda assim. Esse sofrimento um dia vai passar. E não vai ser como o sofrimento do nosso tempo é. Às vezes você sara de uma doença, passa 2 semanas, tem outra. Você ganha um dinheiro, e aí você ganha um bom emprego, e de repente você se vê, você está desempregado de novo. As coisas aqui, elas vão e voltam, e o sofrimento, ele é um padrão na vida que a gente vive aqui na Terra. Nós vivemos num mundo caído. Não há promessa nas Escrituras de que nesse mundo nós viveremos uma vida absolutamente tranquila e calma, sem dor e sem sofrimento. Pelo contrário, o Senhor nos ensina que no mundo nós passaríamos por aflição. Ou seja, então o crente tem que simplesmente reconhecer que a vida dele aqui vai ser uma miséria a vida toda? Não, meus irmãos. Porque se a gente consegue entender para o que nós fomos feitos, qual é o nosso lar, o que está proposto para nós como cristãos, que é a eternidade, quando eu olho para o sofrimento daqui, eu olho com um olhar de fato real. Eu não estou desprezando ou fingindo que não tem sofrimento. Isso aí é uma atitude de alienação. Ah, vou fingir que não tem, vou fingir que não tem. Não, tem sim.
Tem, mas o Senhor está no controle. E quando eu estiver na glória, isso vai passar. Tudo isso fica pequeno. Olha o que Pedro diz aqui para nós. Nos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Esse sofrido por um pouco, ele não está falando de Cristo ou de Deus, ele está falando de nós. Vocês que estão sendo chamados aí a serem humildes, a lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade, vocês que estão sendo chamados aí a ficar sóbrio, vigilante, a resistir ao diabo, se vocês fizerem isso, vocês serão aperfeiçoados do Senhor. Para quê? Para a sua eterna glória, por intermédio de Cristo. Depois de quê? Depois de ter passado aí por um tempinho de sofrimento que vocês vão passar. Pedro ele consegue olhar para o sofrimento daqueles homens e daquelas mulheres, alguns ali que foram martirizados, alguns ali que perderam tudo que tinham, perderam suas casas, perderam emprego, não tinham certeza se teriam onde ficar no dia seguinte. O próprio Pedro, que depois viria a ser ele mesmo morto, Paulo, que já estava ali sendo morto tudo naquele período, vários dos irmãos sendo mortos por causa da sua fé, o que Pedro vai dizer? Olha, depois de vocês sofrerem por um pouco, logo, logo vocês vão poder usufruir desse preparar do Senhor para a glória. Como que Pedro... Será que Pedro está sendo irônico aqui? Não é nada não. Ele não estava sendo irônico, irmãos. Ele estava colocando as coisas numa perspectiva correta. A perspectiva da eternidade. Pedro não está menosprezando a dor dos irmãos. Se Pedro menosprezasse a dor deles, ele não teria escrito essa carta. Ele escreve essa carta para consolar. E nem a gente deve desprezar a dor dos outros. Muitas vezes, alguns irmãos, até com a finalidade de querer ajudar de alguma forma, acabam machucando irmãos que estão em sofrimento. É só isso aí não é nada não. Onde já se viu ficar triste por isso? Sua mãe morreu, isso não é nada. Você tem que pensar que tudo está nas mãos do Senhor. Onde já se viu? Deus é soberano, você está discutindo com isso. A Bíblia diz que nós devemos chorar com quem chora e nos alegrar com quem se alegra. Nós não desprezamos a dor do outro, porque a dor do outro para você pode ser pouca, mas para ele é real. Pedro não despreza a dor, mas ele ensina a lidar com a dor. E a promessa aqui não é para o fim da dor. Deus nunca prometeu que a dor acabaria. É muito possível, meus irmãos, que eu e você, muitos de nós aqui, tenhamos situações na nossa vida de doenças, dores, problemas familiares, de lutos que vocês já passaram e que nunca vão se resolver. E vocês vão morrer e aquele filho que você perdeu não vai voltar. E aquela pessoa que você amava que te abandonou, talvez ela nunca volte. E talvez a doença que você está experimentando hoje, talvez nunca vai ser curada. A nossa promessa não é de que essas coisas vão ser resolvidas. A promessa do Senhor aqui é outra. É de que quando eu olho tudo isso com a perspectiva da eternidade, eu posso descansar que isso tudo é por um pouco de tempo. Vai passar. Nem que for com a sua morte. Mas vai passar. E essa é a realidade que levou esses homens, Pedro, por exemplo, ao martírio. Sem desespero. Não estou falando que eles não choraram, que eles não sofreram, mas esses homens, eles sabiam o que esperavam eles depois. É com base nessa realidade que a gente pode lembrar, se você quiser abrir aí, 2 Coríntios 4, por exemplo, onde Paulo vai ensinar a mesma coisa. 2 Coríntios 4, verso 17 a 18. Quando a gente olha com a perspectiva correta, olha a conclusão que Paulo chega aqui, também inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer, 2 Coríntios 4, 17. A nossa leve e momentânea tribulação. Vocês sabem das tribulações que Paulo sofreu. Paulo ele foi espancado, ele foi preso, ele passou por naufrágio, ele foi dado como morto de tanto que ele havia sido espancado. Esse homem, e que sabia que ia morrer, que foi preso várias vezes, esse homem, ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Vocês acham que Paulo estava sendo irônico aqui? Não. Essa era a perspectiva de alguém que via as coisas com o olhar da eternidade. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Essa é a realidade aqui do dia a dia, do dinheiro, da coisa, do dia que vai, do trabalho, que chove, que não chove, que faz frio, que não faz frio, como se isso tudo fosse a nossa vida. Nossa vida fosse só isso. Minha vida fosse o meu trabalho, minha vida fosse o que eu ganho.
como se fosse só isso. Não, eu não estou olhando para essas coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. As coisas da eternidade, as coisas do Senhor. Porque as coisas que se veem são temporais, elas acabam, elas viram pó. Mas as que não se veem, elas são eternas. E quando você se recusa a fazer isso? Danilo, desculpa, eu sou uma pessoa extremamente de viver aqui, minha mente está nesse mundo, nesse tempo, eu não quero saber dessas coisas espirituais. Aí Paulo vai mostrar para nós em 1 Coríntios 15. Se você voltar um pouquinho aí, você vai perceber o que é a realidade de alguém cuja esperança está nesse mundo. O tema não era esse quando Paulo estava tratando, mas dá para a gente ter uma ideia. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, se você quiser enxergar a sua vida como sendo só isso, então, assim, eu vou dizer, seja infeliz, e você vai ser infeliz. A não ser que você tenha a sorte, tá, de ser uma pessoa muito rica, muito saudável, que nunca perdeu ninguém. Tem pessoas que têm uma vida maravilhosa, assim, mas eu digo para você, deve ser poucas. Eu conheço muito poucas. Você conhece muita gente assim, que não tem nenhum problema na vida? Todo mundo tem, irmãos. Se a nossa esperança resume-se a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Você vai ser tentado pelo diabo, lembra? Ele é um leão que ruge ao nosso derredor. Você vai ser tentado por ele a ter a sua mente, o teu coração, o teu olho somente nessa vida. Você vai. Isso acontece, isso já aconteceu comigo tantas e tantas vezes. Eu sou tentado, quando eu estou lá no meio de um dia de trabalho pesado, aquele dia que está dando tudo errado, e você está sendo cobrado, e você não sabe como vai sair daquilo, e de repente você está tão entranhado naquilo, que parece que a sua vida se resume àquilo. E aí você, peraí, eu não sou isso. Isso aqui é um momento de um trabalho que eu tenho que fazer de forma bem feita. Ou quando tem alguém doente na nossa casa, a gente acha, parece que tudo, o mundo se resume àquilo. Meus queridos, aquilo é só um ponto. É uma situação que está acontecendo. Quando a gente dá um passo para trás e começa a olhar e fala, não, tem algo muito maior, não que aquilo vai resolver. O trabalho tem que ser feito ainda, o filho ainda vai estar doente, mas eu consigo enxergar as coisas com uma visão um pouco mais ampla. E eu lembro da eternidade, falo, Senhor, o Senhor está no controle. E ainda que aconteça algo que eu perca meu trabalho, aconteça da cura não vir, está nas tuas mãos. E o Senhor há de me sustentar até o dia da minha morte. E ainda que o Senhor me leve na minha morte, eu vou me encontrar contigo por toda a eternidade. Lembra? Apocalipse vai nos ensinar? Toda lágrima vai ser seca. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Mas a gente precisa aprender a olhar com a perspectiva da eternidade. Terceira aplicação, então. E eu quero que vocês pensem mesmo. Você pare e pense. Cada pessoa aqui vai ter uma realidade ou uma forma de agir diante de sofrimento. Porque sofrimento todo mundo passa. Desde os jovens, os adolescentes, a criança, todo mundo tem os seus medos, tem suas lutas. Todo mundo passa por sofrimento, mas eu quero que você pense sobre isso. Qual é o poder que o sofrimento tem sobre a tua vida? Quando você sofre, quando vem a doença, quando vem a morte ou a possibilidade da morte, o problema financeiro, como que você reage? Como que você reage ao sofrimento na sua vida? Porque ele vai vir, o sofrimento vai vir. Mas a pergunta que eu faço é, como que você reage? Você é levado ao desespero? A vida fica sem sentido, não, eu estou desempregado, a minha vida não faz mais sentido, eu não tenho mais. Você é desespero, falta de sentido, o que é? Se essa é a sua realidade, isso infelizmente é um mau sinal, irmãos. Porque o sofrimento vai vir sobre a vida de vocês, sobre a minha também. Mas o sofrimento não deve levar um crente ao desespero. O sofrimento é normal, o choro é normal, o luto é normal, a tristeza é normal, o tempo para descansar é normal, tudo isso faz parte do processo. Mas o desespero, a desesperança, a entrega, minha vida já não faz mais sentido, não. Para nós que somos cristãos, que temos os nossos olhos fitos no alto, não. A gente vai ter que aprender a lidar com o nosso sofrimento. A dor e o sofrimento faz parte da nossa existência e faz parte desse mundo pecaminoso. Se o sofrimento tem domínio sobre você, se você é uma pessoa que desespera, então eu vou te dizer, o sofrimento tem domínio sobre você.
Se você é um cristão, isso não deveria estar acontecendo. Se ele tem domínio sobre você, possivelmente você tem pensado mais nesse mundo do que nas coisas do alto, do que da eternidade. Talvez você está precisando dar aquele passo para trás e contemplar a grande obra de salvação que o Senhor operou e que tem início aqui para nós, mas ele não se encerra aqui. A nossa vida é muito mais do que esses 70, 80 anos, irmãos, que a gente tem aqui. É muito mais do que isso. E veja, eu não estou falando aqui de alienação, como eu já disse. O cristão ele não pode ser um alienado. O que é o alienado? O cara fingir que não está acontecendo nada, como se fosse tudo bonito. O cristão ele tem consciência das coisas do mundo, do erro, do pecado, do engano, da dor e do sofrimento. Mas é a forma como a gente vai lidar com isso. Qual é a perspectiva que você vai usar? Então, se você olhou para dentro de você e você reconhece que, Senhor, eu me deixo abalar demais pelo sofrimento. O sofrimento me derruba, o sofrimento tira a minha alegria, o sofrimento me leva ao desespero, o sofrimento me faz te rejeitar muitas vezes e me tornar rebelde a ti muitas vezes. Então, se coloque diante de Deus, clame a Ele, peça misericórdia a Ele para que isso não seja a sua realidade. E aprenda a cuidar da sua mente. Aprenda a cuidar da sua mente. Sei que as meninas aqui que estiveram na conferência ouviram isso. Filipenses capítulo 4, verso 8. Os pensamentos, cuide dos seus pensamentos. A Bíblia nos ensina tudo aquilo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro. Sejam essas as coisas que ocupem o nosso pensamento. Aí, às vezes, seu filho está com uma coriza e você já está pensando no velório dele. Acontece com vocês? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. A gente lá, quando tinha a Isabel pequenininha, e lá de noite para pôr o dedo no nariz para ver se ela estava respirando. Olha onde chega. Só que a realidade é que quando eu me deixo levar por isso, a minha atitude é uma atitude de estar com um filho morto, praticamente de luto. Isso me leva ao desespero. O que eu preciso fazer? Cuidar da minha mente. Isso é verdadeiro? Não, não é. Então isso não deve ocupar a minha mente. Então a gente precisa aprender a lidar. Muito cuidado, a gente sempre tem falado isso, muito cuidado com a autopiedade, coitado de mim, olha só, ninguém me vê, ninguém me liga, ninguém me faz, por que Deus não me dá, por que Deus não isso ou aquilo. Esse é um tipo de pensamento também que vai te levar sempre a esse desespero que eu estou falando aqui na aplicação. Cuide disso. Cuide da sua mente para que as coisas que estejam na sua mente sejam coisas reais, verdadeiras, de boa fama, que sejam as coisas que de fato a Bíblia ordena que nós tenhamos. Resista ao inimigo, lance sobre ele toda a sua ansiedade e lide dessa forma. Isso é uma forma de combater o inimigo. Quando o inimigo vem e fala, você tem motivo para estar chorando sim, você tem motivo para estar em desespero sim, e você vai falar, em nome de Jesus, eu lancei sobre Jesus Cristo essa minha ansiedade, arreda daqui, Satanás. Já está tratado isso. E ele vai vir uma vez, vai vir duas, vai vir três, e você vai confrontá-lo todas as vezes. Sabe o que vai acontecer uma hora? O texto vai se cumprir, ele fugirá de vós. Ele vai cansar, ele vai procurar alguém mais frágil, talvez. Mas a gente precisa obedecer. Como se dá esse desenvolvimento? De que forma? O desenvolvimento do mundo se dá com força de vontade, muita força de vontade, muito ânimo, muita vigor e, se possível, pagando a conta do curso, né? Porque todo curso tem que ser pago. Você assiste um pouquinho, depois ele te cobra, e aí, depois disso, você vai se desenvolver, vai crescer, e vai ser rico, feliz, ter uma vida perfeita. Mas diante de Deus é diferente. Pedro vai nos ensinar que Deus é quem vai nos aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Então é assim que ele age. Ó. A gente já leu, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um desses verbos aí. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É interessante assim que esses 4 verbos, todos os comentaristas eles vão dizer que esses 4 verbos eles têm características muito próximas. E talvez todos estavam apontando para uma coisa só. 4 características, mas que apontavam para uma única finalidade, tá? Esse aperfeiçoar. E qual que é o significado? Qual que é a finalidade? É nos preparar para a glorificação. Nos preparar para a glória do porvir, para aquele dia quando o Senhor iria nos chamar. Então vamos ver cada um desses verbos aqui. Aquilo que Deus vai fazer para preparar você e eu para o grande dia, para o dia da vinda dele. O primeiro, aperfeiçoar. Muitas pessoas aqui têm versões diferentes da Bíblia, então é interessante cada um ver. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Aperfeiçoar,
a NVI vai dizer restaurar, aperfeiçoar, né, na Corrigida Fiel também. E é interessante que o significado dessa palavra no original é remendar, consertar. Imagina, uma roupa rasgada, você vai lá e costura, você remenda. É alguém que apareceu rasgado, estragado e precisa ser consertado. Para vocês terem, só a título de curiosidade, vocês lembram de um texto quando o Senhor ele vai encontrar João e João ele está remendando as redes, consertando as redes de pesca? É o mesmo verbo. Aquele remendar ou consertar as redes é o mesmo verbo que ele está usando aqui. Esse aperfeiçoar, restaurar. Depois, firmar, confirmar, sustentar. Esse firmar aqui tem o sentido de confirmar mesmo. Então, primeiro ele aperfeiçoou no sentido de conserta, depois ele confirma, sustenta. É isso que ele está fazendo conosco. Terceiro, ele vem nos fortificar, nos dar forças. Fortalecer, um texto mais fácil, que a gente é mais acostumado. É fazer alguém mais forte e firme, em contraste com a fraqueza anterior. E o último, fundamentar, a NVI, por exemplo, a NVT vai dizer, os colocará, os porá sobre firmes alicerces e os estabelece. É interessante a hora que eu li isso daqui, porque você tem que entender que isso aqui está junto. Tudo isso é junto. Ele aperfeiçoa, afirma, fortifica e fundamenta. Me veio logo à memória, ao pensamento, um hospital. Imagina uma pessoa, por exemplo, que sofreu um grave acidente de carro. Ele está lá todo rasgado, com hemorragia, com o osso quebrado e tudo mais. Quando ele chega no hospital, o que é a primeira coisa que vai ser feita com ele? A primeira coisa que vai ser feita com ele? Você tem que lidar com as situações primeiras ali. Você tem que estancar a hemorragia, você tem que suturar, dar pontos ali, você tem que arrumar e colocar os ossos no lugar, você tem que remendar a pessoa. Você tem que aperfeiçoar essa pessoa, né? Esse texto que a gente usa, restaurar ele, colocar ele no estado normal. Não pode estar vazando sangue, não pode ter osso fora do lugar, você tem que colocar ele naquele perfil que se espera, todo certinho, né? O primeiro atendimento é esse. Mas ainda ele está em perigo. Você já deu os pontos que tinha que dar, parou a hemorragia, os ossos estão colocados no lugar, mas ele não está resolvido, ele ainda corre risco de vida. Então o que os médicos vão fazer? Vão tentar estabilizá-lo. Você tenta firmá-lo, estabilizá-lo, fazer, agora vamos um dia de cada vez, para que esses ossos vão voltando ao lugar, para que as suturas elas comecem a se fechar certinho, para que ele fique efetivamente estável, que é basicamente o que está no segundo ali. Ele confirma, ele firma essa pessoa. Conforme o tempo passa e essa pessoa está estável, ela já não corre mais risco de vida, mas ela não está pronta para ir embora. Agora ela precisa ser o quê? Se fortalecer, ser fortificada. Ela precisa voltar a ter, pensar, ele perdeu todo o tônus muscular dele, ele não consegue mais andar. Aí aquela época que a gente está no hospital, que possivelmente vai aparecer um fisioterapeuta lá, para fazer o quê? Para ajudar você, vamos voltar a recuperar o movimento, para você ficar forte de novo, para você ter condições de se levantar, que é o último ponto. Você vai ser colocado sobre firme fundamento. O que é o fundamento? Fundamentado. Para você poder estar de pé de novo. Para você estar de pé. Um fundamento apto. Mesmo depois de ter passado por um momento ali em que você dependeu totalmente a sua vida nas mãos de outras pessoas. O que eu achei interessante, assim, isso é só uma ilustração. O texto não está falando isso exatamente, mas me veio à memória isso. E eu fiquei pensando que o aperfeiçoamento que o mundo oferece, ele vai pegar uma pessoa normal, sadia, boa, que quer ficar rica, milionária, perfeita, ou a melhor de alguma área da vida. Mas o aperfeiçoamento do Senhor, ele não é assim. Ele pega um morto, ele pega um condenado ao inferno, uma pessoa que estava morto em seus delitos e pecados, e o que ele faz? Ele pega essa pessoa que estava condenada, morta, que não havia esperança alguma para ele, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tudo isso. Ele aperfeiçoa, ele firma, ele fortifica, ele fundamenta para que essa pessoa tenha uma nova vida, que ele seja regenerado e que ele viva uma nova vida em Cristo, sendo preparado para o quê? Para o grande dia do retorno do nosso Senhor, quando ele há de voltar, que pela graça do Senhor, nada dessas dores vão ser uma memória para nós no sentido de trazer sofrimento. Então, enquanto um quer pegar uma pessoa normal e jogar ele para a glória, o nosso Senhor pega mortos como nós, pessoas doentes, machucadas, cansadas, oprimidas, e ele vai fazer o quê? Ele vai restaurar você e vai deixar você pronto para se apresentar diante dele no dia da glória.
Esse é o chamado de Deus, um chamado totalmente diferente. Quarta aplicação, então. Pensa agora também, eu quero que você pense. Qual é o foco do seu desenvolvimento pessoal hoje? Qual é o foco do seu desenvolvimento pessoal hoje? Não estou querendo que você, pai de jovem, pense no seu filho, que você, esposo, pense na sua esposa, estou falando para você. Onde você gasta a maior parte da sua energia? Dos seus pensamentos? Quem são os seus modelos, por exemplo? Quem são as pessoas que você admira? Assim, a pessoa que você queria ser igual a ele, se você pudesse. Quem são essas pessoas? Pense nisso. Quando você está acordando, o que te motiva a levantar da cama? Se você foi sincero e pensou nas coisas que você pensou, eu não sei o que você pensou. Mas eu posso dizer que essas coisas que você pensou, possivelmente são os teus tesouros. O teu coração está aí. Eu não sei se são coisas boas, coisas ruins, coisas inúteis, coisas desprezíveis ou coisas valorosas, eu não sei. Mas tenha uma noção, aí está o teu tesouro, aí está o teu coração. E veja, eu não estou falando que você tem que acordar, eu só penso em Deus, eu acordo pensando em Deus. Não é assim que funciona. Quando Deus é o centro da nossa vida, naturalmente a gente vai fazer todas as coisas que nós devemos fazer. Cuidar daqueles que estão à nossa volta, dos nossos familiares, fazer bem o nosso trabalho, tudo isso para a honra e glória dele. Mas é ele que ocupa a nossa mente. Eu quero ser parecido com Jesus Cristo. É isso que me motiva, é isso que me faz levantar, é isso que não me faz cair em desespero. Mas se o que te faz levantar todo dia é o desejo de ficar rico, é o desejo de ter mais, é o de conquistar, é de ser o melhor na tua área, então eu vou te dizer, trazendo um pouco o que o Flávio pregou hoje de manhã, você é um idólatra. Pode não ser que você não tenha uma imagem de escultura na tua casa, mas isso é idolatria. Isso é idolatria. E isso precisa ser tratado. E precisa ser tratado, meus irmãos, porque muitas vezes a gente tenta se enganar. Muitas vezes a gente tenta dizer assim, não, Danilo, eu estou focado no dinheiro só até eu conseguir tanto. É mentira. A idolatria, ela mente. A idolatria, ela mente. O ídolo te engana e você acredita porque você gosta. Quantas e quantas pessoas ricas, milionárias, poderosas, reconhecidas mundialmente pelo seu poder ou pelo seu sucesso, têm vidas miseráveis. Quantos desses morrem todos os anos? Artistas morrem de overdose, sozinhos, todos os dias. Não seja enganado por isso. A idolatria vai te destruir, vai destruir o teu casamento, vai destruir a relação sua com seus filhos, vai destruir filhos, a relação sua com seus pais. Porque ela vai. Não, mas é só por um pouco, só até eu levantar. Ele não vai deixar você levantar depois. Então, esse é um ponto. E a segunda aplicação. Então, se isso é a sua realidade, o que você tem que fazer? Se colocar diante de Deus e clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, me capacita, me ajuda. Eu preciso, eu dependo de Ti. E essa é a última aplicação. Talvez tenha alguém aqui que vai falar assim para mim, Danilo, você falou para eu pensar, cara, não penso em nada não. Eu acordo, sabe quando você está no stand-by, assim, eu não tenho, eu sou, meu trabalho, eu não sou essa pessoa aí do coach, não, de jeito nenhum. Eu não sou, eu acordo tarde, eu nem trabalho direito, quase não trabalho, tento ser sustentado pelos outros o máximo que eu posso, eu não leio a Bíblia direito, eu não oro, eu não sou essas pessoas que visam a glória, não. Ixi, eu não ligo para nada disso, eu simplesmente deixo a vida me levar e vou indo, né, como diz a canção, né? E é isso daí. Então, olha, eu não preciso. Esses coaches eu nem vou atrás. Por preguiça, não porque não teria intenção. Então, existem pessoas no nosso meio que são assim? Talvez você seja uma dessas. Você não lê a Bíblia, você lê uma vez a cada não sei quanto tempo, você vem para o culto uma vez a cada não sei quanto tempo, você ora uma vez a cada não sei quanto tempo, você cuida do seu filho de vez em quando, você está estagnado. Isso também é um tipo de idolatria. Você idolatra o teu conforto. Você idolatra aquilo que você ama, talvez seja o seu bem-estar. Você olha, para mim está bom assim, eu vou vivendo assim. Bom, se você for um crente, estamos num problema sério. O Senhor um dia vai tratar com você. Porque isso é errado. A preguiça também é pecado. Quando você está desonrando a Deus com o seu tempo. Você não está se preparando para o dia mau, como a gente já falou tantas e tantas vezes. E o dia mau vai vir. E você tem que estar preparado para isso. Então você precisa se arrepender. Você precisa se voltar para o Senhor. Agora, se você não crê no Senhor, e aqui, tudo isso que a gente tem falado até agora, a gente está falando para pessoas que são cristãs.
Se você ainda não creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, nada disso está sendo falado para você. Você não está sendo aperfeiçoado. Você não está sendo preparado para a glória do porvir. Na realidade, você está, mas não para a salvação, mas para a destruição. Por quê? Porque você está rejeitando ao Deus que deu o seu próprio Filho para morrer na cruz no lugar de todo aquele que nele crê. Se você está nessa situação, eu clamo ao Senhor por você, que você se arrependa dos seus pecados, que você se reconheça como um pecador e que você se volte a Jesus Cristo, seu Senhor, como seu Senhor e Salvador, e diga, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu dependo de Ti, eu estou indo para o inferno, eu preciso do Senhor, e você vai pedir e clamar a Deus, e Ele, que coloca essas coisas no nosso coração, é Ele que faz, Ele vai te salvar. Ele não rejeita ninguém que o busca verdadeiramente. Ninguém, isso é uma promessa dele. Então você precisa fazer isso. E qual é o resultado final disso tudo? Esse é o nosso último ponto. O resultado final do desenvolvimento pessoal segundo o mundo, geralmente é nada. Geralmente, a maior parte das pessoas não consegue nada, não vão passar naquela prova, não vão ficar ricos, não vão ficar famosos, não vai acontecer nada. Algumas vão ter algum resultado e tudo mais, e aí elas vão ficar felizes por um tempo, de repente elas vão enjoar daquilo, e aí elas vão tentar suprir de outras formas, mas vai chegar uma hora essa pessoa vai morrer e tudo vai virar pó, inclusive a pessoa. Mas o resultado desse desenvolvimento para nós, quando a gente olha para essas coisas, quando a gente medita em verdades como essa, que nós estamos sendo aperfeiçoados pelo nosso Senhor todos os dias, sendo preparados por um dia em que nós experimentaremos a glória da eternidade junto dele. Quando a gente consegue entender e discernir isso, sabe o que a gente faz? A gente só dá glória a Deus. A gente se ajoelha e glorifica o Senhor, porque é isso que a gente tem que fazer. E é exatamente isso que Pedro faz. Pedro ele faz uma doxologia. O que é uma doxologia? É um hino de louvor ao Senhor. Ele está falando essas coisas, chega uma hora ele para e fala só, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que a gente precisa fazer. Esse é o resultado desse desenvolvimento pessoal operado pelo Senhor. A glória, junto dele, operada por ele, mas hoje, na minha vida hoje, uma manifestação de louvor e glória àquele que fez tudo isso por mim. E é isso que a gente tem que buscar. E é isso que vai acontecer naturalmente. Quando você crê no Senhor, obedecer a Ele, viver por Ele, você vai glorificá-lo. E você vai ser grato. E você vai ser feliz mesmo em meio a sofrimento. Pedro passava por sofrimentos. Aqueles irmãos passaram por sofrimentos, mas eles conseguiam dizer, ó Senhor, ao Senhor seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por quê? Porque ele estava descansado nessa verdade. E é isso que a gente deve buscar.